Olá, pessoal, bem-vindos a mais um podcast do mestrado em Direito nas Relações Econômicas e Sociais da Milton Campos. Meu nome é André Rubião, eu sou professor da casa e hoje vamos tratar de um tema muito especial: sorteio e política. Como os mini públicos vêm transformando a democracia. Trata-se de um tema ainda pouco conhecido aqui no Brasil, mas que vem revolucionando o espaço público ao redor do mundo. Funciona da seguinte maneira: o mini público é uma técnica de tomada de decisão envolvendo temas de interesse público que é feito por cidadãos comuns selecionados por sorteio. Mas essa escolha não é feita de qualquer forma. Utiliza-se um método de amostra representativa, ou seja, um mecanismo de seleção que respeita critérios de gênero, de classe social, de idade, para formar uma miniatura da sociedade. Essa técnica é utilizada, por exemplo, nas eleições, quando os institutos de pesquisa conseguem formar uma parcela da sociedade de modo que ela represente a visão geral do todo. No caso dos mini públicos, a ideia é que essa amostra seja reduzida, 50, 100, 200 pessoas, de modo que elas possam se reunir, serem capacitadas sobre um determinado tema, ouvir os melhores argumentos de um lado e de outro, solucionar dúvidas para finalmente tomar a melhor decisão possível. Os mini públicos vêm sendo utilizados para pequenas decisões, como, por exemplo, o que fazer num terreno baldio, numa pequena cidade, mas também em propostas inovadoras e disruptivas na teoria democrática, como reformas constitucionais, painel para regulação climática, escolha de candidatos, etc. E o mais surpreendente disso tudo é a legitimidade histórica desse instrumento. Afinal, na Grécia Antiga, a seleção aleatória de cidadãos era amplamente utilizada para os cargos em todas as esferas de poder. Como disse Aristóteles, o sorteio é a essência da democracia, porque ele permite escolher qualquer um, ao passo que a eleição é um instrumento mais ligado à oligarquia, ou seja, a um pequeno grupo de pessoas. Então, para debater esse tema fascinante, eu tenho o prazer de receber dois convidados especiais. Yves Saint-Omer, que é professor na Universidade Paris 8, membro associado da Maison Française na Universidade de Oxford e um dos melhores e mais importantes especialistas sobre o tema. Bonjour, mon cher Yves, bienvenue à Milton Campos. Bom dia. Olha só, Yves, vamos lá. Eu queria te começar com uma pergunta. Você trabalha com esse tema há décadas e você me disse que cerca de 20 anos atrás, quando a gente se conheceu, que esse era um tema totalmente marginal, algo que não tinha muita repercussão, nem mesmo no meio acadêmico, mas que, de repente, começou a ser visto como algo curioso, começou a despertar o interesse das pessoas, pouco a pouco, e cada vez que a gente se encontrava, está crescendo, até que, de repente, você me falou que você não conseguia mais, você estava tendo que recusar entrevistas nas televisões, estilo BBC, de tão influente que o tema se tornou, sobretudo na Europa, que não tanto no Brasil. Me conta um pouco como que foi essa transformação aí do sorteio. Sim, até mais de 20 anos escrevi um livro sobre o orçamento participativo de Porto Alegre. E fiz uma proposta no livro que, passando da cidade ao estado, talvez seria melhor para escolher o conselho do OP, de escolher com um sorteio. E a minha coautora me diz: você fica louco. O que é essa ideia absurda? E agora, Isso foi em que ano? em 2003. 2003. Uhum. E agora sim, tem um interesse crescente da televisão, nos jornais, e tem ah, inovações democráticas utilizando o sorteio bastante importante na Europa, antes de todo. Por exemplo, um momento de mutação
foi as Assembleias de Cidadãos em Irlanda, que han discutido uma reforma constitucional para permitir o aborto e o casamento entre homossexuais. A Irlanda é um país católico Conservador, forte, né? conservador, então estes temas são temas Sensíveis. sensíveis, importantes. Os partidos não eram capazes de fazer a reforma, e então foi uma Assembleia de Cidadãos que fez a proposta, e depois houve um referendo que permitiu a constitucionalização do aborto e o do casamento entre homossexuais. E então a gente entendi que era possível introduzir o sorteio de novo na política para enfrentar temas importantes. E na França, uns anos depois, o presidente Macron organizou uma Assembleia Cidadã sobre o clima para saber como a França eh, pode respeitar os acordos para reduzir a emissão de CO2. E foi um momento muito forte, muito conhecido no público francês. Uh, Houve depois outra conferência de cidadãos sobre o fim de vida, a eutanásia, o suicídio assistido, e agora a Assembleia francesa discute do tema com a recomendação da Assembleia de Cidadãos. Para terminar, na Europa, houve até 2 anos atrás uma conferência sobre o futuro da Europa, com cidadãos selecionados por sorteio, deputados europeus, deputados nacionais, delegados da sociedade civil. Então, uma conferência bastante importante para a Europa e que poderia ser utilizada se a Europa se estende com a Ucrânia, Uhum. por exemplo. Ok. E todas essas iniciativas feitas, então, com cidadãos sorteados, nós vamos aprofundá-las daqui a pouco. Tenho o prazer também enorme de receber aqui a Silvia Cervellini, que é mestre em opinião pública pela Universidade de Connecticut, nos Estados Unidos, fundadora do Instituto Delibera Brasil, que hoje é o maior e mais importante instituto e ator nacional, se não for o único que faz as experiências com sorteio. E ela foi, por 14 anos, diretora executiva do IBOP. Então, Silvia, minha primeira pergunta para você é o seguinte: você fazia parte do IBOP, à época, o Instituto de Pesquisa de Opinião Pública no Brasil mais importante, ou seja, totalmente inserido no mainstream da política, e de repente você tem essa ideia maluca de trabalhar com um tema, como eu dizia há pouco, totalmente marginalizado, estranho. Se era estranho na Europa, imagina aqui, ninguém, até hoje, poucas pessoas ouviram falar desse tema. O que te levou a tomar essa decisão? Eh, Muito obrigada, Rubião. Muito bom estar aqui representando aí o Delibera Brasil. Então, eu estava no Ibope, eu comecei no Ibope em opinião pública e depois, nos últimos anos, eu estava dirigindo equipes de inteligência de mercado. E o que eu observei, mas eu nunca deixei de atender clientes nos anos de eleição, atender clientes, inclusive nacionais, partidos e mesmo governos, com pesquisa de opinião pública, né? E daí, nos últimos anos, dos anos, vamos dizer assim, 2000 para frente, eu comecei a ficar um pouco angustiada, porque eu percebia que as pesquisas de opinião pública não estavam mais ajudando a lideranças e sociedade entenderem as suas decisões e encaminharem decisões coletivas. Eu comecei a ficar, eu olhava para os resultados de pesquisa e cada vez mais os resultados de questões importantes eram 50%, 50%. Não percebia ali movimentos de convergência, movimentos de discussão de fundo sobre essas questões. E também comecei a pensar no plano B de carreira
E foi aí que, por exemplo, eu olhava para as campanhas eleitorais e não via, né, as decisões difíceis sendo colocadas. E aí eu pensei num plano B de carreira e voltei, porque a minha origem é em pesquisa de opinião pública, voltei para a universidade para fazer um curso como aluno especial, na ciência política, na pós-graduação de ciência política da USP, e fiz um curso sobre participação e inovações democráticas com o professor Adrian Gurza Lavallee, e lá ele falava das várias gerações do participacionismo, da teoria participacionista, e a última geração era a virada deliberativa. E eu li sobre os mini públicos e era isso, né? Tinha muito Uhum. afinidade com o que eu fazia, porque lidava com essa questão da amostra, da representatividade, com a tomada de decisão, né? E ajudar a pensar essas questões difíceis. E eu lembro que na época eu cheguei para o professor Adrian e falei: Adrian, isso aqui é uma coisa que eu tenho vontade de fazer. E ele falou: Nossa, legal, vamos conversar, né? E aí eu, 2 anos depois, comecei a conversar com colegas do Ibope, ex-colegas, ex-clientes, parceiros, da área política, da área de educação, da área de terceiro setor, e fomos nos reunindo e fundamos o Delibera Brasil em 2017. Então, todo mundo muito. A gente diz que foi uma eureka, que quando a gente leu sobre os mini públicos, deu uma eureka, Ah, usando inclusive uma palavra grega. Falou: Nossa, isso pode ser interessante de legal. promover aqui. Engraçado que isso aconteceu comigo também. Vou apresentar aqui o nosso próximo tema, lendo esse livro, que é o livro do Yves Saint-Omer, sobre o assunto. O livro foi traduzido por mim há mais de 10 anos aqui para o português. Ele se chama O Poder ao Povo, para quem tiver interesse. E tem uma parte histórica fascinante. A minha primeira pergunta para o Yves, queria que você explicasse para a gente, Yves, um pouquinho mais do surgimento ali do sorteio na Grécia e um pouco da sua evolução histórica ali, passando por Roma e até mesmo nas repúblicas renascentistas italianas. Bem, para ocupar uma posição pública, tem vários métodos. Você pode conquistar pela força. Você pode herdar a posição na aristocracia, no antigo regime. Você pode eleger e você pode sortear. E o sorteio foi um método bem utilizado na história, especialmente na Europa, na história republicana e democrática. O sorteio foi também utilizado por povos indígenas em China como uma combinação do concurso dos mandarinos, que depois veniam sorteados para ocupar uma província, para dirigir uma província, mas a experiência maior foi Atenas. Desculpa te interromper, essa da China foi em que ano? Você sabe, mais ou menos? Sim, do século XVI até o Quando princípio. surgiram os concursos públicos, né? Que a China foi Antes, precursora, mesmo antes. antes havia Aham. concursos públicos e foi uma reforma para acabar com os interesses Uhum. personais das pessoas que já haviam vindo o concurso. Porque a China é precursora, né? Nos concursos públicos, tem uma Sim, tradição muito sim, importante. sim. E durante 3 siglos foi utilizado na China, no Império Chinês. Então, em Atenas era muito distinto. 8 sobre 10 cargo público foi selecionado por sorteio. Então, muitas posições eh, foram sorteadas. O conselho da cidade também era selecionado por sorteio. Os tribunais, no século IV antes do Cristo, a Corte Constitucional de Atenas também era sorteada. Era a Idade de Ouro de Atenas. Era muito racional porque o sorteio era imparcial, reduz os conflitos entre as elites
Não era religioso em Atena, não era um método para conhecer a vontade divina, era um método político e permitia uma igualdade entre os cidadãos que podiam ser sorteados se queriam ocupar uma posição pública. E podia favorecer decisões boas porque tinhas uma contribuição de todos os sectores da sociedade, não só das élites, mas também do povo da cidade, do povo do campo, do povo do mar. E então era mais epistemologicamente rico que uma decisão tomada só por las elites. O instrumento que era utilizado, que era o clerotério, para quem não conhece e tiver a curiosidade, ele está em Museu de Atenas, que era um instrumento público, onde as pessoas colocavam uma bolotinha e podiam ser sorteadas. E eu acho muito interessante no seu livro o dado de que 70% dos cidadãos acima de 30 anos, alguma vez na vida, iriam ocupar um cargo público, seja no legislativo, no executivo, no judiciário, ou seja, era uma verdadeira escola da democracia. As pessoas não só tomavam parte na vida pública, como aprendiam a importância daquele modelo tão elogiado pelo Péricles, né? Na sua oração fúnebre, né? Vale a pena a gente lutar por esse sistema que nós inventamos aqui nesse período histórico. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente, Ive, da utilização do sorteio também em Roma, na Itália. Sim, o sorteio foi também muito importante a Roma, mas com uma racionalidade política bem diversa. Não era um instrumento democrático a Roma. Tem que entender que o sorteio é um método para favorecer a igualdade dentro do círculo social dentro do qual a gente sorteia. Quando o círculo social é grande, como a Atena, todos os cidadãos, homens de Atena, participam, é democrático. Quando o círculo é pequeno, é aristocrático, é a igualdade dentro da elite. E a Roma era assim. Os cônsules, por exemplo, eram elegidos e depois, para repartir o poder dentro do Império Romano, a gente sorteia para dar à Itália um cônsul e a Egito a outro. Na Idade Média, no Renascimento, na Idade Moderna, o sorteio foi também muito importante na Europa, especialmente em Itália, mas também na Suíça, na Espanha do Idade de Ouro. E era, às vezes, mais perto do modelo de Atenas, mais democrático, mas normalmente era mais perto do modelo de Roma, a repartição do poder dentro um círculo aristocrático. Sim, eu cheguei até a pensar uma vez, a gente tem aqui, por exemplo, quando a gente tem a eleição do presidente da Câmara dos Deputados, é uma guerra partidária, né, Silvia? Você já viu isso? Ou seja, quem sabe o sorteio não pudesse ser um instrumento para evitar essa sangria, né? Os principais partidos da base indicavam um nome e a partir dali haveria um sorteio, que foi o que aconteceu na Itália, né? Era para evitar derramamento de sangue. As grandes famílias colocavam lá e davam seus nomes, aí era um sorteio. Ou quando a gente pensa a Corte Suprema americana, muito politizada, talvez seria melhor utilizar o sorteio dentro de um círculo de pessoas com competência jurídica muito altas, mas como um método de nominação Nós estamos não aqui numa politizado. faculdade de direito, a ideia vai ser bem aceita, porque de fato há uma crítica muito grande à maneira como os ministros, aqui no Brasil também é indicação do presidente, né? O sorteio a partir de um todo poderia ser um instrumento bastante interessante. Mas vamos seguir na história aqui, porque o que aconteceu? Na modernidade, essa técnica foi deixada de lado. Os pais fundadores das democracias modernas sabiam do uso do sorteio,
Montesquieu cita sorteio, Rousseau cita sorteio, e os atores sociais ali que fizeram as revoluções e implementaram a democracia sabiam da existência, mas resolveram deixar essa ideia de lado. Mirabeau, na França, foi um forte defensor no meio, né, do movimento da Revolução Francesa, mas houve então uma opção pela democracia representativa. A ideia e eles até chamavam, né, de deixar de lado a verdadeira democracia e implementar um novo modelo cuja cidadania se esgotava com o voto. E esse modelo foi muito importante, ele trouxe avanços significativos. Eu me lembro muito bem de uma carta do Tocqueville falando do entusiasmo dele, né, da ideia de votar, como que aquilo ali simbolizava, né, era a expressão da democracia, era um momento glorioso, mas esse instrumento também foi muito criticado ao longo dos anos. Né, o século XIX houve uma crítica fortíssima e essa crítica foi se perpetuando ao longo do século XX, no que a gente costumou chamar da crise de representação, que explodiu o mundo afora. Essa crise da representação na Europa ela já foi muito clara ali a partir dos anos 60, 70, no Brasil um pouco mais tarde, com diversos critérios, como descrença nos políticos, abstenção nos países onde a votação era voluntária, índices de corrupção crescendo, uma falta de confiança, de esperança na política, desfiliação dos partidos políticos, né? As pessoas não antes iam e se cadastravam, eram militantes dos partidos e de repente já iam deixando isso de lado. Você que viveu um pouco dessa fase da democracia participativa, representativa aqui no Brasil, Silvia, fala um pouquinho para a gente como é que você percebe essa descrença cidadã com a política clássica representativa. É bem interessante porque eu comecei no Ibope em pleno processo de redemocratização, né, e retomada das eleições e a euforia com essa repetição eleitoral, né, esse exercício da cidadania através das eleições. E eu lembro até que na época eu escrevi um artigo sobre marcas partidárias, né, fazendo um pouco essa relação que a gente precisa como ser humano de uma economia cognitiva e as marcas, tanto as marcas comerciais como eu usei essa expressão marcas partidárias, elas ajudam muito naquela época a entender. Então você votava num partido e você mais ou menos entendia para que lado aquele partido ia atuar. E eu fui percebendo ao longo dos anos, entre os anos 90 e os anos 2000, aqui no Brasil, lá no Ibope, na minha torre de observação, que isso foi se dissolvendo. As pessoas já não sabem o que votar num partido significa do ponto de vista do dia depois da eleição, né? E esse distanciamento dos brasileiros em relação à política foi ficando muito claro, essa falta de confiança nos rankings de confiança das instituições que o Ibope sempre regularmente fazia. Os partidos políticos foram caindo, o Congresso Nacional, e igreja, Forças Armadas, instituições mais, vamos dizer assim, não relacionadas ao sistema democrático, foram crescendo nesse ranking, né? Então, eu fui percebendo isso ao mesmo tempo, né, as campanhas eleitorais cada vez menos eram capazes de lidar com grandes problemas, né? A sociedade já não tinha mais. Eu digo que eu fui percebendo, e essa foi a angústia, que não tinha mais processos de formação de opinião pública nas questões realmente importantes para o Brasil. Isso interessa ao autoritarismo, vamos dizer, porque as redes sociais, a desinformação, as bolhas, tornam essa formação de opinião pública muito difícil. Então, isso distancia as pessoas, porque no dia depois da eleição, o que acontece? Entre uma eleição e outra, o que acontece? As pessoas não conseguem nem acompanhar para que direção a sua cidade, o seu país está indo, né? Ok, então, Ivo, diante desse contexto de crise da representação, a gente teve a emergência, e você viveu isso a fundo, né, da chamada democracia participativa deliberativa. Conta um pouquinho como é que foi o nascimento
dessa alternativa e desse resgate da ideia de participação? Você viveu isso muito de perto, tanto na Europa como aqui na América Latina. Sim, temos que entender que, como a era das luzes, da revolução, a ideia de que a eleição, o voto, pode exprimir bem a vontade do povo, a soberania do povo, foi muito forte, e que o sorteio que era antes razonável, racional, porque permitia uma repartição do poder imparcial, foi considerada como arcaica. E é precisamente no momento no qual, como você diz, que não tem mais a confiança do cidadão nas eleições, quando a confiança política cai, que o sorteio, de novo, apareceu uma solução possível para complementar, não para acabar com o partido, as eleições, mas algo complementar. Houve uma propostas, experiências de democracia participativa, como é no Brasil o orçamento participativo, que foi depois conhecido em todo o mundo, exportado em todo o mundo, mas a ideia que é importante uma discussão, uma deliberação imparcial para reduzir o poder dos lobbies é crescente. A ideia de que o sistema político é demasiado influenciado dos lobbies, dos interesses particulares, que não é o bem comum que é ao centro da discussão política agora. Também tem novos desafios, como o desafio ecológico de muito largo prazo e as eleições são de curto prazo. Então, você pode ver uma correlação entre a crise da democracia eleitoral e o interesse crescente para o utilizo do sorteio. Ok, e esse sorteio é muito curioso como que ele surge, porque são dois intelectuais, um na Alemanha e um nos Estados Unidos, que têm a mesma ideia ao mesmo tempo, ali no começo dos anos 70, sem nunca terem conversado um com o outro, e numa época em que a informação não circulava igual hoje. E a ideia foi, ao mesmo tempo, muito simples e muito complexa, porque eles partiram da ideia do nascimento da técnica da amostra representativa, que foi se consolidando ao longo do século XX, no começo com muita desconfiança, né? Você traz isso no seu livro, houve uma enorme desconfiança dessa técnica, utilizavam-se outras técnicas para sondar as eleições, né, quem eram os favoritos, mas pouco a pouco ela foi se consolidando. E esses dois intelectuais tiveram a ideia de fazer, olha, ao invés de fazermos uma amostra grande aqui para, né, perguntar à opinião pública o que ela pensa sobre um assunto, ou para tentar prever o resultado de uma eleição, vamos pegar uma amostra um pouquinho menor, pedir para essas pessoas debaterem entre si um tema, ouvirem posições contrárias e tomarem uma decisão após uma reflexão. E surgiu assim, então, o resgate do sorteio na democracia. Por quê? Porque as pessoas são sorteadas, né? É bom deixar isso claro. Pode ser um telefonema ou parar na rua, seja lá o que for, mas é um sorteio, é ao acaso. E esses instrumentos ganharam então o nome nos Estados Unidos de júris de cidadãos e na Alemanha de celos de planificação, e pequenas experiências começaram a serem feitas. O Yves denomina isso de a primeira geração dos mini públicos, né? É bom deixar claro que esses instrumentos tiveram vários nomes: júris de cidadãos, celos de planificação, dentre outros. Hoje a gente tem duas terminologias, a Silvia utiliza Assembleias Cidadãs, outros autores também utilizam, mini pública talvez seja o termo mais difundido do mundo afora. Mas essa ideia de selecionar cidadão e pedir, através de amostra, e pedir para eles tomarem uma decisão. Conta para a gente um pouco, Ivo, dessa primeira geração, essas primeiras experiências capitaneadas aí pelo Peter Dienel na Alemanha e pelo Ned Crosby nos Estados Unidos. Então, essa primeira geração foi um experimento democrático bem interessante. Quando a gente observa o que acontece nos mini-públicos, nas assembleias cidadãs, é muito impressionante, porque gente que não tinha uma ideia sobre o assunto, por exemplo, na França, como fazer para
que a França respeita os objetivos de redução das emissões de CO2. Com uma informação boa e diversificada, com discussão com expertos com pontos de vista diferentes sobre o tema, de partidos políticos, de movimentos sociais, de lobbies, também com visões opostas sobre o tema, como uma boa discussão animada por profissionais da discussão para repartir a palavra dentro do grupo que delibera. É impressionante ver a qualidade do debate e a qualidade das propostas. Por exemplo, na França, houve um mini público sobre a reforma do sistema da saúde e um experto mais conhecido em França, depois da discussão com os cidadãos, me diz: é impressionante, é o melhor debate que fiz, porque normalmente quando eu faço um debate com políticos, depois de 5 minutos, pensando nas próximas eleições, será bom ou não, e quando discuto com médicos, pensam depois um minuto, será bom para o meu dinheiro ou não. Então, é muito impressionante. Mas o sucesso dessa primeira geração era um sucesso de um experimento quase de laboratório. Não tinha muita influência no debate público geral, com outros cidadãos, e não tinha muita influência nas políticas públicas. Então, não era suficiente para cambiar a política e para cambiar a vida da gente. Uhum. Algum instrumento dessa primeira geração, alguma experiência que você gostaria de remeter, Silvia? Eu vim a conhecer, né, como eu disse no curso, já depois, mas eu acho que é interessante nesse experimento, que é os princípios, né? São 3 pilares e eu acho importante recuperar esses 3 pilares, que eu acho que a eureka dá, que é a combinação do sorteio com informação e com deliberação. Então, essa concepção de combinar essas 3 coisas, e eu me lembro quando eu estava lendo sobre os mini públicos pela primeira vez, o Gooding, que escreveu sobre uma experiência na Austrália, onde eles estavam discutindo a travessia de uma estrada numa floresta, uma floresta nativa, se deveria ser construída a estrada ou não. E eu me lembro que foi ali que eu pensei que eu queria fazer isso, porque eles levaram os participantes para dentro da floresta, para ouvir a floresta. E isso foi o argumento que virou a decisão do mini público. E eu pensei, se é uma forma onde cidadãs e cidadãos conseguem ouvir a natureza e as lideranças conseguem levar isso para a vida partidária, para uma decisão política, é o que a gente chama de modo cidadão, né? A deliberação cidadã por sorteio, ela ativa o modo cidadão, não só nos participantes, mas também nas lideranças que estão assistindo. Interessante. Eu acho que vale a pena citar também nessa primeira geração a experiência dinamarquesa, que foi um conselho cidadão que ele era opinativo, né? Ele não era impositivo, mas que era consultado envolvendo questões de ciência e tecnologia, ou seja, questões complexas, e foi um case de sucesso na Dinamarca, nos anos 80, né, 90, e eu me lembro também de um experimento nessa linha na França sobre a autorização ou não de um milho transgênico, foi feito na Assembleia, e foi o mesmo retorno que você acabou de nos dar. Os especialistas ficaram impressionados com a qualidade do debate, o que é sempre uma crítica que tem ao sorteio ou uma desconfiança do saber leigo, né? Ou seja, o cidadão comum vai dar conta de entender temas complexos, e esse que era um tema extremamente complexo, os observadores eram unânimes ao afirmar que o cidadão entendeu, ele compreendeu a dinâmica e deliberou de forma bastante consciente. Então, com isso, a gente começa a exaurir aqui essa primeira geração, como o Yves disse, ainda muito experimental, sem muito impacto, um impacto muito local, midiático ali dentro
do academicismo, mas sem impacto nas políticas públicas. Até que a gente tem um experimento que talvez tenha chamado a atenção do grande público pela primeira vez, a ideia de que, de fato, esse mecanismo pode transformar a democracia, que foi o experimento da Colômbia Britânica. Eu vou te pedir para falar um pouquinho desse caso. Tem que dizer que essa segunda geração não acabou como a primeira, e como na vida, bem para mim que sou um pouco velho, todavia posso fazer algo onde uma nova geração é ativa. É a mesma coisa para a geração dos mini públicos. Então, na Colômbia Britânica, houve uma assembleia de cidadãos sobre a reforma reforma eleitoral, com a ideia de que os partidos não podem ser partes e decidores sobre ao mesmo tempo. Então foi um exemplo importante. Ao final, o referendo não foi um sucesso porque tinha que salvo engano, era 60%, sim, né? E teve 58%. Exato. Mas a ideia de que era possível fazer uma articulação entre democracia deliberativa dos mini-públicos, das assembleias de cidadãos, eleições e referêndum, democracia direta, foi claramente teste positivo neste caso. Depois houve a experiência em Irlanda e a ideia era de que era possível organizar assembleias de cidadãos com um peso real na toma de decisão. E depois houve florescer da imaginação democrática, com centenas, milhares de experiências, cada vez híbridas, com novas ideias, novas articulações entre o sorteio e outro método. Pode dizer, por exemplo, que acho que a gente não sabe da experiência mexicana no Brasil, pero o partido no poder em México, o Morena, utiliza o sorteio para eleger os candidatos nas eleições. Tem a nível da base, uma seleção, uma pré-seleção dos militantes mais ativos, depois um sorteio para eleger os candidatos nas eleições e uma boa parte dos deputados a nível federal, estatal e municipal são selecionados assim, com êxito importante. Depois, há também assembleias permanentes. Em Paris, por exemplo, tem agora uma assembleia sorteada permanente que pode fazer propostas ao conselho elegido da cidade. Eles são remunerados, esse Sim, da França? É claramente necessário se você tem que implicar a gente comum que não tem uma atividade política prévia, você tem que pagar a gente para discutir do bem comum. O mandato é de quanto tempo? Eles ficam nessa assembleia temporariamente? Um ano. Como a gente paga os deputados, os conselheiros nos municípios e tudo. O Conselho Legislativo, a Assembleia Legislativa de Bruxelas, na Bélgica, também organiza permanentemente uma comissões parlamentares com deputados na Assembleia e cidadãos sorteados. A França, por exemplo, era interessante que quando Macron organizou a Assembleia Cidadã sobre o clima, era uma convergência entre o presidente da República, de centro-direita, uma parte do movimento muito forte de contestação dos Gilets jaunes, coletes amarelos, que havia contestado Macron muito forte,
de movimentos ecológicos radicais como a Extinction Rebellion França. Então, uma convergência de atores diversos com visões políticas muito diferentes sobre o sorteio e a Assembleia Cidadã. E a proposta, ao final da Assembleia Cidadã para o Clima na França, fiz propostas muito interessantes, não perfeitas, mas mais dinâmicas e inovadoras que os governos de direita e de esquerda anteriores. Você pode também mencionar que na Suíça, que é o país no mundo onde tem mais democracia direta, tem experiências para introduzir, antes do referendo, mini público que discute do assunto e que resumem os argumentos em favor e em contra da proposta de referendo. Então, uma articulação, esta vez, entre democracia deliberativa e democracia direita. Você pode pensar, por exemplo, ao referendum do Brexit na Inglaterra. Eu sou convicto que se o governo havia organizado uma Assembleia Cidadã antes do voto, uma parte, não todas, mas uma parte das fake news seria não mais credível e que o resultado do referendo seria sido diverso. Essa é uma excelente explicação, né? Ou seja, um referendo, só referendo, o grau de manipulação e de não reflexão sobre o assunto é gigantesco. O mini público vai parar, pensar, ouvir os melhores argumentos de um lado e de outro, e o que eu acho mais interessante, ele é neutro, né? Isso eu conversava com a Silvia há pouco, a neutralidade política desse instrumento, porque a gente não sabe qual que é o resultado. Você citou o caso da França, eu achei muito interessante, e teve uma campanha eleitoral, salvo engano, a segunda eleição do Macron, em que diversos partidos defendiam a implementação, partidos de esquerda, de direita, de centro, era uma unanimidade. E, como você mesmo disse, na Assembleia climática, as forças também se uniram, o que mostra, nesse mundo polarizado que a gente vive hoje, né, uma ideia que consegue convergir forças opostas é um potencial muito grande. Se posso mencionar duas outras coisas. Nesse momento, eu faço parte de um comitê que aconselha o Partido Socialista da Bélgica, que depois de problemas eleitorais durante 10 anos, tem que fazer uma renovação radical e que utiliza também mini-públicos para ajudar a renovação do partido. Acho que também é interessante ver que partidos podem utilizar o sorteio para fazer uma política nova. E para terminar, na Europa, desde 3, 4 anos, tem uma onda de assembleias cidadãs para o clima. Mas centenas de experiências a nível europeu, a nível de vários países, regional, municipal, nas universidades também. Sim, tem um exemplo. É uma coisa bem impressionante. Muitas áreas, né? Cita algumas experiências que você acha interessante aí também, Silvia, dessa segunda geração. Eu acho que uma experiência que nos inspirou muito é um pouco o aspiracional, assim. Quando a gente estava fundando o Delibera, a gente foi procurar experiências no Brasil, não encontrou exatamente no formato dos mini públicos, tinham experiências como Deliberative Polls e outros formatos, e fomos procurar e encontramos a experiência das iniciativas de revisão cidadã, Citizens Initiative Review, no estado de Oregon, nos Estados Unidos. Este modelo que foi importado na Suíça. Experimenta uma escala mais forte, porque a Suíça tem democracia direta. Não, então, e é justamente essa ideia de a justiça eleitoral, na verdade, a justiça eleitoral convoca mini públicos com período antes das campanhas eleitorais, antes da eleição, para discutir temas que vão ser, nos Estados Unidos, você tem durante as eleições não só a eleição, a votação em candidatos,
mas as propostas legislativas, né, que são também votadas junto. Então, os mini-públicos, eles deliberam sobre essas propostas legislativas e a Justiça Eleitoral imprime uma página que vai com o resultado do mini-público, os argumentos, e isso vai junto com a cédula para os eleitores. Então, é uma forma de informar o eleitorado que não teve o mesmo tempo que o mini-público a entender aquela problemática antes de votar. E isso tem estudos que mostram o quanto isso foi útil para os eleitores na hora de. E essa questão dos partidos, né? Porque também teve um efeito não esperado, mas muito positivo, de qualificação das próprias campanhas eleitorais, porque quando os partidos sabiam que ia ter um mini público sobre aquela proposta, eles sabiam que eles não podiam fazer uma campanha sensacionalista, eles não podiam usar argumentos não baseados em evidências, então é uma experiência bem interessante. Eu dou o exemplo aqui do caso da Grécia, né? Houve um mini público numa cidade da Grécia, Morice, né? Para selecionar o candidato, qual seria o candidato do partido PASOK, e o que aconteceu? 5 candidatos, né? Eles iam ser candidatos à prefeitura, se habilitaram, foi feito um mini público da cidade para escolher qual daqueles 5 seria o candidato do partido na eleição. Qual foi o resultado? Na entrada do mini público, eles perguntaram em quem que vocês votariam. O que ficou em último, depois do mini público, passou a ser o primeiro. Isso mostra o grau de esclarecimento do mecanismo. Você para, pensa, interroga, vê as melhores propostas, fica ali cara a cara e toma o que a gente chama aí de decisão esclarecida. Deixa eu citar mais alguns exemplos aqui dessa segunda geração que eu acho interessante. A Mongólia recentemente fez reformas constitucionais também. Então, a Mongólia é um país tão distante aqui para a gente, né? A Mongólia tem um processo, as pessoas podem pesquisar depois, com reformas constitucionais que foram feitas, que começaram com sorteio. É isso que o Ivo falou, é o processo de hibridização que esse instrumento vive desde o experimento canadense da Colômbia Britânica. Não é o sorteio tomar a decisão final, mas o sorteio abre uma agenda, ele quebra uma agenda, ele possibilita uma discussão qualificada que depois fala para o parlamento, olha, toma aqui, ó, a gente pensou nisso, o que vocês acham? Isso depois o parlamento pode votar e pode referendar para o conjunto da população. O do Canadá foi uma grande decepção à época, porque o mini público aprovou a reforma eleitoral e depois o referendo não deu 60%, mas o sarrafo estava alto, né? Foi 58%, bastava 50%, já teria legitimidade. Mas abriu a porta para essa hibridização, como o Yves disse, são muitos exemplos e diversos, a gente não consegue nem monitorar direito ainda todas as variantes. O caso da Islândia, que é o mais icônico de todos, que foi uma tentativa de reforma constitucional depois da crise de 2008. Uma ONG convocou uma Assembleia Constituinte, 500 pessoas, para propor uma nova Constituição, e depois o novo presidente eleito gostou daquela ideia, convocou uma nova, e foi feita uma Constituição, as pessoas discutindo isso online, algo assim inimaginável, né? Como fazer uma Constituição, cidadãos estão fazendo uma Constituição, mas depois, por razões jurídicas, dentre outras, não foi aprovada, foi outra grande decepção, mas logo na sequência vieram aí as experiências, sobretudo a da Irlanda, né? As reformas constitucionais da Irlanda, que talvez sejam um case de maior sucesso aí recentemente. E para complementar, uma que eu acho interessante e que tem a ver um pouco com a sua expertise, né, de opinião pública, foi uma na Austrália. Acho que vale a pena a gente citar aqui, a gente ainda não citou o nome, pelo menos do James Fishkin, né, que fundou um instituto na Universidade de Stanford e que talvez tenha sido o maior divulgador dessa ideia no mundo, pelo menos o que ganhou mais mídia, e ele chamou de pesquisa deliberativa. Né? Não pesquisa de opinião, uma pesquisa de opinião deliberativa. Eu não simplesmente te pergunto o que você acha, eu te coloco para pensar e deliberar sobre o assunto. O Fishkin foi o responsável por essa na Mongólia, o Fishkin foi responsável por uma na Austrália, que era simplesmente para fomentar o debate público entre os
brancos, colonizadores, e os aborígenes, uma relação tensa. Eles sentaram no parlamento durante um tempo, não sei, 1 ou 2 finais de semana, debatendo essa relação. Isso foi transmitido pela televisão e trouxe um certo apaziguamento social num tema sensível. Então, assim, você quer citar mais alguma experiência dessas internacionais antes da gente entrar aqui no Brasil? Você citou da ONU, né? Conta essa, ou foi você? Mas fala da China. Da China, fala na China, isso, ótimo. Bem, sim, tem muitas experiências na Europa, mas tem também muitas experiências a nível internacional. Houve, por exemplo, uma Assembleia Cidadã sobre o clima, para ver como nos diversos países as visões da mutação climática e da relação dos homens com a natureza é diferente. É como fazer para organizar em comum a ação. E vai ser também, normalmente, talvez não em Belém, mas em relação com a COP COP. do Belém, outra experiência de Assembleia Cidadã global sobre o clima. Na China é interessante ver que muitos acadêmicos e líderes locais são interessados por o sorteio, o mini públicos, para desenvolver um processo de democratização que não seja uma democratização eleitoral, mas outra via de democratização para como no Ocidente, para organizar uma discussão boa para cidadãos comuns. Na China também, a rede tem discussões muito fortes, também com censura, mas muito fortes, e às vezes também muito dura e muito com fake news e tudo. Então, uma boa discussão para contribuir às decisões públicas, o que na China se chama a democracia consultiva. Você acompanhou de perto, né? Esteve lá? Sim, fiz uma pesquisa de campo sobre a experiência na cidade de Wenling, no sul, na parte oriental da China, no sul de Xangai. Era bem impressionante, era bastante parecido ao que se faz na Europa, em um contexto político, evidentemente, completamente distinto. Ok, vamos falar então do Brasil, se você quer complementar com alguma outra. Não, Então vamos lá, fala aí o estado da arte do, do sorteio no Brasil. Você é maior especialista e maior legitimidade para falar sobre o assunto. Conta aí como surgiu o Delibera, como é que vocês estão lidando com essa questão aqui no Brasil. Então, a gente começou lá em 2017, como você disse, 11 malucos que falaram: vamos abraçar e vamos promover esse tipo de participação no Brasil. Fizemos alguns pilotos em 2017 e 2018, em Ilhéus, sobre regulamentação de mototáxi, em São Paulo, para a reurbanização de um bairro da Zona Leste, e vimos que funcionava no Brasil, que trazia resultados importantes, e começamos em 2019, a gente realizou a primeira experiência maior assim de Assembleia Cidadã, com 50 participantes em parceria com a Prefeitura de Fortaleza, dentro de um programa que a Fundação Australiana New Democracy Foundation, que promove esse tipo de trabalho também na Austrália e no mundo, estava implementando um programa que chamava Democracia para Além das Eleições, apoiado pelo Fundo de Democracia das Nações Unidas. E eles estavam procurando organizações que quisessem implementar casos de demonstração na América Latina, na África e na Europa Oriental. E nós fizemos, então, o primeiro caso de demonstração em Fortaleza sobre gestão de resíduos sólidos. Fortaleza tinha um problema muito grande de lixo nas ruas e toda essa parte de. E lá a gente realizou o primeiro sorteio mais parrudo mesmo,
Foi interessante porque a Prefeitura de Fortaleza adaptou um aplicativo que eles usavam, um software que eles usavam para fazer sorteio de casas populares. Ele adaptou para fazer o sorteio do Legal. mini público, então foi muito legal o evento. E nós desenvolvemos uma metodologia para, usando o nosso conhecimento de amostragem. Então, na Europa, eles enviam milhares de cartas para endereços aleatórios. A gente não tem bases de endereços públicas para fazer esse tipo de coisa. Então, a gente fez uma amostra representativa de 200 pessoas de Fortaleza que tinham interesse, mas controlando o perfil. E aí o sorteio foi dentro dessa amostra. Os E cidadãos vêm pagados também? sim, sim, a gente dá uma compensação financeira, isso ajuda muito a quebrar barreiras, pessoas que nunca, normalmente nas nossas experiências, 70% dos participantes nunca participaram antes. E desde então a gente vem nessa estratégia de convidar, chamar, fazer chamadas abertas, públicas, para cidades e lideranças interessadas em organizar Assembleias Cidadãs. A gente faz captação de fundos e promove esse tipo para disseminar, capacitar e trazer para as lideranças políticas essa experiência, né? A gente já tem 20 experiências no Brasil. Mas nesses processos de chamada pública, a gente já mapeou mais de 50 cidades brasileiras com interesse em realizar assembleias cidadãs, em todas as regiões do país. Ainda não tivemos condições de realizar e apoiar, mas essas 20 experiências, a gente tem um grupo, então eu acho que eu posso falar com destaque, né? Mais recentemente, nós realizamos a primeira Assembleia Climática numa cidade amazônica, fizemos uma chamada, 16 cidades manifestaram interesse na Amazônia Legal, e a gente acabou selecionando, com a ajuda de um painel de ativistas e especialistas, a cidade de Bujaru, no Pará, fica 2 horas de carro de Belém, é do outro lado do Rio Guamá. E essa assembleia é importante porque a gente queria usar como exemplo para outras cidades da Amazônia, porque Bujaru é um típico município baseado em agricultura familiar, com dezenas de comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, e foi muito interessante porque a gente discutiu o sorteio, a gente co-desenhou o sorteio com essas comunidades, essas lideranças, porque a gente sabia que essa ideia de sorteio, às vezes não é, Uma lógica totalmente é uma lógica diversa, né? diversa da Ah, comunidade, né? E foi muito foi bem interessante. aceito. Não, a gente fez rodas de conversa e a gente jogava a ideia do sorteio e a gente recebeu um argumento, fizemos uma deliberação, um argumento muito importante. Eles disseram: queremos fazer sorteio, mas não queremos distribuir os convites aleatoriamente no nosso território. A gente vai distribuir 100 convites para pessoas que realmente são Ente- parte da comunidade É. e entendem os problemas da comunidade. Hum. Porque senão nós vamos ter um membro que não corresponde Uhum. às batalhas da Ah, comunidade. interessante. É um bom exemplo de hibridização. Exato, Isso é muito exato. importante. Sim, Articular a lógica do sorteio à lógica da comunidade. sim. E aí nós tivemos uma assembleia de 50 participantes, 50 vagas, 25 vagas da zona rural, porque a maioria da população. Fizemos diferentes formas de abordagem, 15 vagas para a população da área urbana e 10 vagas reservadas para as comunidades tradicionais. E foi muito bom o resultado, discutindo sobre bioeconomia e agricultura sustentável. Que caminhos, porque bioeconomia pode ser tudo. Então, que caminhos eram que faziam mais sentido para a população de Bujaru? E você acha que, mas ainda da boa discussão, houve uma influência sobre depois as políticas públicas, o debate na opinião pública em geral?
Então, cada vez mais nós estamos buscando esse pós-deliberação. Não basta fazer a deliberação, mas tem vários canais de incidência. A Assembleia Cidadã de Bujaru tem agora uma comissão de delegados que Aham. estão fazendo incidência junto a vereadores, junto ao Plano de Agricultura Municipal, e a gente também está trabalhando com estudantes agora num processo de teatro legislativo, que é uma outra forma de inovação, de participação, para disseminar mais e mobilizar a sociedade geral, o público geral de Bujaru em torno das recomendações da Assembleia. E como que está sendo a receptividade do poder público, de outros atores locais, a partir dessas experiências? Eu Há acho. uma desconfiança no começo e depois uma aceitação? O que que você acha? Olha, o que eu acho que a gente pode dizer é que quando a gente leva a ideia para lideranças democráticas, obviamente democráticas, porque as autoritárias a gente nem dá para conversar, eh, o prefeito, por exemplo, de Bujaru, é um cara super pragmático, ele quer fazer algo que traga resultados para a vida da população, ele Hum. quer ter resultados. Então, quando a secretária de Agricultura, apresentou Bujaru e depois levou para o prefeito, ele aceitou na hora. Ele considerou, e a presidência da Câmara também foram muito receptivos, dando apoio, mas no caso da questão climática, dá para perceber o seguinte: a Assembleia Cidadã, a Prefeitura, a Câmara de Vereadores, as comunidades, todos querem a mesma coisa. O que está faltando é financiamento climático chegar em Bujaru. Uhum. Aí é uma outra, e a É. gente está até iniciando um novo projeto sobre financiamento climático com mais 2 Assembleias Cidadãs no Pará. Tá, deixa eu colocar uma pergunta, pode ser para vocês dois, que é o papel dos moderadores. Sempre quando eu falo do tema, as pessoas têm uma certa desconfiança. Primeiro, no critério do sorteio, vai ser manipulado, vão sortear pessoas que têm interesse, como é que vai ser né, a isenção. E outro papel dos moderadores, que também é outro tema sensível. Se você tem um moderador que dá mais a palavra para um lado, para o outro, convida pessoas melhores de um lado do que do outro, isso também pode levar a distorções. Como é que você enxerga esses dois fatores? Eu acho que na Europa está muito bem institucionalizado, tem tido esse tipo de crítica. Bem, é crucial o papel do moderador, ou dos moderadores. É crucial. Porque senão, dentro de um grupo pequeno, ou de um grupo mais grande, 200 pessoas, por exemplo, tem gente que fala e monopoliza a palavra. Então, é crucial organizar a palavra. Na Europa, com um número de experiências que é crescente, tem sempre mais organizações muito boas, muito experimentadas para fazer uma boa moderação. Mas não sempre é possível, e porque tem uma onda muito grande agora, às vezes os organizadores não são capazes de fazer boa Uhum. moderação e se vê imediatamente no resultado da discussão. Eu quero também dizer que os critérios para, em inglês se diz fazer stratified random sampling, stratified com quotas, pode ser diferente em um caso e em outro. Por exemplo, na conferência sobre o futuro da Europa, não houve uma quota para atrair gente que não é a favor da Europa. E tem muitos cidadãos na Europa que não Uhum. são a favor da Europa, 30, É 40%, legítimo, né? é legítimo. E como não houve a quota para essa parte Ah, do povo europeu, normalmente a gente que responde positivamente ao convite foi mais para a Europa. E então a discussão não era muito bem uhum. equilibrada dentro. Então,
tem que ser muito cuidado aos critérios de seleção combinados com o sorteio. E vocês aí? Eu acho importante que a gente, desde o início, a gente foi seguindo um pouco os princípios e a gente, antes de qualquer processo, a gente, junto com os proponentes, que é a autoridade, o poder público ou uma organização da sociedade civil que quer convocar um mini público, a gente cria o que a gente chama de grupo de conteúdo. Esse grupo de conteúdo, ele é formado, ele não é só, ele é um grupo, de certa maneira, tem um caráter político, né? Então, ele traz as partes interessadas, os porta-vozes de diferentes posições sobre o tema, traz especialistas, traz organizações da sociedade civil, porque aqui no Brasil, Ives, eu acho que eu estava comentando com você, a gente tem uma plataforma de participação cidadã. Hum. Estamos num momento onde isso está, de novo, né, sendo restaurado, as conferências, os conselhos de políticas. Então, a gente tem muita gente da sociedade civil que participa dos processos de formulação de políticas públicas. E a gente sempre toma muito cuidado de dizer que os mini públicos, eles são, a gente quer complementar, a gente quer fortalecer. Então, a gente chama esses movimentos e essas organizações para esse grupo de conteúdo para ajudar a pensar, por exemplo, quais são as cotas que nós vamos usar, que tipo de perfil é relevante que esteja representado nesse tema. Também é um grupo importante para que tipo de informação que tem que ser levada e como, de uma maneira que a população consiga rapidamente aprender. E terceiro, para fazer essa supervisão da facilitação também, né? Então, para ser observador, para ter essa visão de fora, será que a facilitação, a gente chama facilitação aqui, moderação, está sendo. E o Delibera, ele trabalha, a gente normalmente leva um de nós no grupo de facilitadores, mas a gente tem trabalhado com cofacilitadores locais e capacitado. E eu acho que quando você tem um protocolo claro, essa cofacilitação ela funciona muito bem, não precisa ser especialista, senão você começa a fazer muito caro, o processo fica muito caro e tal. É interessante essa variação de modelos, porque o modelo ideal, se a gente quisesse de fato voltar à Ágora ateniense, seria de fato uma amostra bem ampla, né? Eu acho que você que é especialista em estatística tem que ser no mínimo mais de 1.000 pessoas, no caso do É, Brasil. Se fosse uma deliberação nacional, teria que ser umas 1.500 pessoas, é. não é isso? Ou seja, você fazer, e não adianta 100, não vai dar, né? A legitimidade estatística, e colocar essas 1.500 pessoas, aí sim, com todas as cotas, né, entre aspas, né, todos os critérios de gênero, idade, classe social, mas não precisa ser sempre assim, né? A ideia ideal seria essa, e por que não? Vamos voltar a esse tema para terminar daqui a pouco, do parlamento eleito. Eu sei que você é um entusiasta, né? Quem sabe um parlamento eleito, eleito não, um parlamento sorteado, pudesse encarnar essa ideia. Mas é fazer algo legítimo, né? Nas várias opções que a gente tem, é dar legitimidade. Olha, a gente precisa tomar uma decisão e nós estamos atrás de montar um júri, né? Como nós estamos aqui na faculdade de Direito, né? Montar um júri e que ele seja legítimo, que ele esteja ali, estejam pessoas que todos os stakeholders vão concordar que houve legitimidade, Exato. tanto na composição quanto na moderação. E o mundo é isso, né? A gente precisa tomar decisão. Então, assim, qual que é a decisão, né, que todo mundo vai aceitar melhor? E a gente não vê isso na democracia contemporânea, né? Você disse muito bem, o parlamento, ninguém confia, ele é corporativista, ele não nos representa. Então, eu acho que a ideia de, olha, nós vamos tomar uma decisão, precisamos tomar a decisão, e eu acho que o grau de aceitabilidade de uma pessoa, seja o resultado sim ou não, ela vai falar, poxa, eu vivo em democracia, eu estou sujeito à regra, né, de uma maioria qualificada, de um debate deliberado, pensado, racional. E trazer o bem comum de novo, O né? bem comum. É.
Eu quero dar outro exemplo. Na Universidade de Lausanne, na Suíça, em colaboração com o governo federal e o governo do canton, houve uma decisão da universidade para reduzir de 50, acho que 50% as emissões de CO2 entre os 5 anos ou 7 anos. Como fazer depois? É muito difícil. Então, hemos organizado uma assembleia cidadã na universidade com professores, os estudantes, os trabalhadores, para discutir das várias possibilidades e conseguir uma proposta mais legítima. Por exemplo, na cantina, Sim, cantina. na cantina fazer uma vez na semana só vegetariano e em 3 anos 2 ou 3 vezes. Reduzir a temperatura nas aulas. Interessante. Proibir a viagem em aéreo dos professores se a distância com o trem é menos de 4 horas. Proibir uma viagem que não dura Interessante. uns dias. Pensar a classe online para reduzir o movimento dos estudantes para ir às classes. Temas muito Muito fortes. legal. E foi um êxito muito, muito Nós impressionante. que estamos numa universidade aqui é outra E possibilidade. Né? agora tem uma rede das universidades que fazem isto na França, na Suíça, na Europa, também no Japão. Ótimo. Formam mini públicos para deliberar sobre assuntos É, internos relevantes. exato. Porque o movimento estudantil aqui tradicional é eleição, né? Você monta uma chapa, é eleito, e, ou seja, só vão ali os experts da participação, as pessoas que querem mobilizar, ao passo que todo mundo tem o que dizer sobre o assunto, né? E acabam sendo deixados de lado. Você queria complementar? Eu queria falar sobre essa questão dos partidos, né? Eu acho que essa ideia dos partidos, que o Ives trouxe essa experiência dos partidos usarem essa deliberação por sorteio para se reinventarem, para se fortalecerem, né? Para pensarem plataformas, inclusive plataformas multipartidárias, né? Para trabalhar a agenda de uma eleição de uma maneira minimamente um debate público mais qualificado. E eu queria trazer também uma outra coisa que acho que no Brasil é muito importante, que é relacionada ao orçamento público, né? Porque a gente tem essa crise de orçamento público no Brasil, no nível municipal, estadual, nacional, e a gente teve experiências em 2 subprefeituras de São Paulo, onde a gente fez mini públicos para deliberar sobre o orçamento, os investimentos públicos naquela subprefeitura nos próximos 4 anos. E chegamos numa estimativa com consultores de orçamento público vamos dizer, a subprefeitura de São Miguel Paulista e a subprefeitura de Pirituba, cada uma tinha estimativa de 500 milhões de investimento público nos próximos 4 anos. Como alocar esses recursos? E a gente trabalhou com os mini públicos nessas escolhas. E eu me lembro, por exemplo, um argumento muito, muito forte de um estudante, um jovem, de um mini público, que ele tinha que escolher entre uma grande obra de mobilidade, onde ele poderia ir para a escola, ir para o trabalho muito mais rápido, e outras coisas. E o argumento dele foi: não, eu prefiro continuar ficando 2 horas no transporte público, mas que na minha comunidade eu tenha todo mundo vivendo de maneira digna. Então, esse é o Interessante. tipo de argumento que Esclarecimento, né? surge no mini público. E sabe que no mês passado acabou uma Assembleia Cidadã a nível europeu organizada pela Comissão Europeia sobre o próximo orçamento europeu. Então, É, dá uma comunidade ou municipalidade
no São Paulo, no Grande São Sim, Paulo, na Europa tem. cobertor é curto. Não, os especialistas de orçamento público que observaram esse processo ficaram impressionados. É, Eles falaram, a seriedade com que os cidadãos fizeram as decisões é impressionante. acho que, Tomaram decisões, fizeram escolhas bem difíceis. acho que é muito importante quando se faz bem uma experiência assim, desse tipo, a gente que observa, onde antes da experiência não era convencida e impressionada. E então a força da evidência é muito grande. E é interessante no caso do Brasil especificamente, eu acho que essa experiência aí remete também à hibridização do orçamento participativo que houve em Berlim, né, que foi conjugar pessoas eleitas, né, delegados eleitos, ou seja, pessoas com legitimidade na comunidade. Berlim disponibilizou 500 mil euros, né, para cada bairro, junto com pessoas sorteadas, ou seja, isso dá uma oxigenação, uma composição mais ampla para o mini público. É um exemplo, e o Brasil está precisando revigorar aqui o OP, né? Ele foi exportado na maneira atual, mas aqui, infelizmente, a última em Belo Horizonte, por exemplo, foi uma votação digital de obras selecionadas para a prefeitura e ganhava quem conseguia mais CPF, né? As pessoas iam buscando CPFs para votar e o grau de esclarecimento, como foi o caso aí desse rapaz que você testemunhou, é inexistente. Bom, para concluir, eu queria resgatar agora aqui uma perspectiva mais utópica, que é o parlamento sorteado. Sei que o Yves é um entusiasta, eu acho que é algo ainda muito distante, né, Yves? Mas sonhar não custa nada, como diz o Oscar Wilde, o progresso é a realização de utopias. Como é que você enxerga essa especificamente? É, a minha ideia é que a democracia no Século. século XXI não pode ser igual à democracia do século XX. Como a democracia do século XX não foi igual à democracia do século XIX. Então, temos que inventar algo, e se não fazemos uma inovação, uma democratização da democracia, o perigo de um retrocesso é muito grande. Em muitos países, vemos isto na Hungria, nos Estados Unidos, talvez também no Brasil. Na França seria possível também. Já temos tendências muito preocupantes. Então, temos que inventar. E nessa invenção, acho que o sorteio pode jogar um papel importante. Como? Bem, tem gente pragmática, o exemplo do prefeito da Amazônia, que quer fazer coisas boas e legítimas na sua cidade. Podemos pensar a como foi inventado o Estado Social no século precedente. Havia gente muito progressista na política, o Roosevelt, não? Que criou o welfare state. Mas também havia Ford, que queria vender os carros aos Trabalhadores. trabalhadores. Havia igrejas que queriam mais solidariedade na sociedade. Havia um movimento obreiro que queria a revolução. Essa gente muito diversa, ao final, ha criado algo novo, o Estado Social. Acho que temos que pensar na mesma direção hoje para a renovação do nosso sistema político. A socialização da juventude agora é muito diversa da socialização da minha geração. Mas o sistema político queda estruturalmente o mesmo. Então, tem atraso com internet, com a globalização, tem muitas novidades e temos que, o desafio ecológico, temos que inventar algo. E acho que é possível pensar a progressões modestas, experiências locais,
ou nacionais ou internacionais, mas local, é talvez pensar que a um momento haverá uma transformação mais importante, como a do Estado Social do século XX, para criar novas instituições democráticas, não para acabar com as eleições, mas para articular a política dos partidos, a política eleitoral, com a democracia direta, com a democracia deliberativa dos mini-públicos, das assembleias de cidadãos, da democracia comunitária, que temos que abrir a nossa imaginação democrática, deixar a experiência democrática florescer. Senão, eu sou muito pessimista sobre o futuro da democracia no meu país, na Europa, mas também no mundo. E você acha, então, que um parlamento sorteado seria viável, permanente? Acho que temos que experimentar uma instituição permanente sorteada, que poderia ser, por exemplo, encarregada dos temas do futuro, das regras do jogo político, as regras eleitorais, por exemplo, que poderia conseguir um poder de veto sobre políticas que não respeitam, por exemplo, o compromisso ecológico do país. E que poderia reunir-se em plenária a vezes, pero também eleger por sorteio dentro da Assembleia Permanente, grupos mais pequenos para discutir de um tema, de um assunto particular. Como em Atenas, tinha 10.000 pessoas para os tribunais cada ano, mas dentro dos 10.000 pessoas havia sorteio para discutir de um processo particular. Ok, Silvia, suas últimas considerações aí, você acredita num possível parlamento sorteado? Qual que é a sua opinião? A minha utopia é mais no sentido de combinar mesmo, combinação. Eu acho que Só que a minha proposta não é só uma assembleia, sim, mas na França, por exemplo, o Senado não tem legitimidade. Não, Então, em vez do Senado, uma assembleia sorteado. sorteada, mas também uma assembleia legislativa eletiva, como agora. Também é uma articulação. uhum. Sim, eu acho que a gente não pode descartar a importância de lideranças. Hum, Então, eu acho que a gente hum, e a gente não pode exigir que todo cidadão e cidadã tenha vocação de liderança. Você pode ter e pode não ter. Eu acho que a gente tem que valorizar a vocação de liderança, só que a gente precisa sempre ter ali um contrapeso. Então, eu vejo a democracia participativa, os movimentos sociais, as comunidades, os ativismos, como um contrapeso fundamental, e essas experimentações, um parlamento sorteado em paralelo, com mandatos curtos e assembleias cidadãs ad hoc para temas difíceis, nem sempre. Eu acho que a Assembleia Cidadã não é para qualquer tipo, existem outras formas de participação, de consulta, de mapeamento de demandas mais efetivas do que o mini público, mas então essa combinação, eu acho que a gente precisa, como você diz, trabalhar todo mundo hum. num mix Várias que cognitividades, né? exato, Eu exato. gosto muito do conceito de inteligência coletiva, acho que ele é aplicável a essa situação. Eu sempre gosto de citar o caso famoso da invasão da Baía dos Porcos, à época, né, o presidente Kennedy, os refugiados cubanos, articulando uma tentativa de invasão a Cuba e os Estados Unidos apoiando-os, fizeram uma estratégia, todo mundo muito entusiasmado, vamos lá, etc. Foi uma catástrofe. E o presidente Kennedy depois perguntou o que aconteceu, né? Como é que ninguém previu isso?
e alguns dos membros lá falaram, olha, a gente desconfiou e tal, mas as lideranças aqui estavam tão entusiasmadas que a gente ficou com medo de chamar a atenção. Então, isso é o típico da ideia da inteligência coletiva. A gente precisa de cognitividades distintas, precisa do líder, mas precisa do leigo também. É. Que às vezes o leigo vai enxergar o que o líder não está enxergando, ou o leigo está vivendo o que o Hum. líder não. Né? E essa é a ideia, então, do sorteio, são várias vozes, né? E ainda mais hibridizando aquilo que eu falava. No final, a gente vai ter a melhor decisão, ela não existe, mas uma decisão legítima que as pessoas vão aceitar. E para complementar, eu acho que é um tema que nós estamos aqui numa faculdade, que é a escola da democracia, né, que eu falei no começo, que é muito importante. O Yves, no livro dele, cita uma passagem também com relação ao Tocqueville, que quando visitou a América, nos júris da esfera judicial, né, nós estamos numa escola de direito, muito utilizados, né, largamente, amplamente utilizados, ou seja, o cidadão participa, ele é jurado, seja sessões criminais, cíveis, e o Tocqueville falou, aquilo ali é a escola da cidadania, a pessoa aprende a importância dela participar da vida social. Então, eu acho que o sorteio e essa ideia de que o cidadão tem que estar a postos para participar, ele pode ser chamado para tomar uma decisão, traz um compromisso cidadão, educacional, muito importante, que acho que teria muito a contribuir para esse mundo polarizado e de difícil entendimento. Então é isso, pessoal. Agradeço aqui sua presença. Obrigado a Muito você obrigada. e a você Parabéns. para a discussão. Desculpe para o meu português. Não, foi ótimo. É, E espero a gente retomar esse diálogo mais vezes, tá? Fica aqui o meu desejo, Silvia, para que o Delibera prospere aqui, essa sua inserção nos partidos políticos. Eu acho essencial. Fica a dica aqui, se algum membro de partido estiver vendo, acho que é hora dos partidos incorporarem essa ideia. Eu acho que é uma forma de mobilizar essa ideia aqui no Brasil por meio dos partidos. E contamos aí também com a sua ajuda, sempre muito bem-vinda aqui no Brasil, Ive. Então, agradeço aqui a todos por terem acompanhado esse podcast do mestrado em Direito nas Relações Econômicas e Sociais da Milton Campos. Até a próxima.